Bom dia, Jesus Cristo, nosso amado Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 4, do verso 20 ao 27, a palavra do Senhor diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os do mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Senhor, nós te damos graças essa manhã pela tua bendita misericórdia, amor e graça com cada um de nós. Que essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, iluminar nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para que possamos estar arraigados, alicerçados em Ti. Porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Interpreta a Tua palavra, guia-nos na Tua luz, a luz da vida, que desvanece todas as trevas. Louvado seja o Senhor. O ponto que eu creio que o papai quer nos ensinar vai ser no verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E o texto é muito rico, que ele fala de guardar, no verso 21, que não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. O que? Os mandamentos, as palavras, que é andar por fé. Crer no que o Senhor é, crer no que o Senhor diz. Observe que quando no verso 27 ele diz: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando você vai para Isaías, no capítulo 30, no verso 21, que ele está falando exatamente das promessas consoladoras para Sião, Jerusalém, a partir de 18, que é o princípio básico. Então, no verso 21, ele diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Que é exatamente o caminho de fé. A gente caminha cuidando do coração, para que ele esteja arraigado, alicerçado no Senhor e andando por fé. Não é pelo certo ou errado, é pela fé que nos diz o que é certo ou errado. Porque a árvore da vida, tá certo? A vida está acima do certo, do errado, do bem e do mal. Então é nela que a gente identifica. Então a gente não anda pelo certo ou errado, a gente anda pela fé naquele que é e naquele que diz que é o Senhor. Que ele fala exatamente aqui, no caso, no verso 20: Filho meu, atenta. Ou não é entenda, é atenta, preste atenção. Lembra lá de Isaías 54, que ele desperta toda manhã os ouvidos? Desperta-me para me ensinar, e que a gente não seja rebelde, mas que aprendamos. E ele diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E o que é o coração? Mais uma vez, o Senhor tem nos ensinado e está nos ensinando. O coração é a parte que liga a consciência, tá certo, do espírito, subjugando, controlando, a alma. Ou seja, o espírito humano tem a consciência, a comunhão e a intuição. E a alma humana tem a mente, a emoção e vontade. E o corpo tem cabeça, tronco e membros. Tudo interligados. Então, o que é o coração? É a parte líder do espírito, que é a consciência, controlando a alma, a mente, a emoção e vontade. Para que, pela consciência, que tem a intuição, o falar do Senhor, pela comunhão, inunde a mente, inunde a emoção, inunde a vontade. E os 5 sentidos possa ser completamente tomado pelo Senhor para ter pensamentos, emoções e atitudes segundo o Senhor. Então é isso que ele diz: guarda esse coração, porque é deles que procede a fonte da vida. Onde está o teu coração? E aí o Senhor quer nos ensinar que muitos de nós, muitas vezes, por não guardar o coração, transforma o Senhor, transforma o Pai num amuleto, entendeu? Então, quer viver do jeito que quer e muitas vezes transforma o culto, transforma a missa, transforma a oração, transforma as coisas no Senhor num amuleto, entendeu? Ou seja, é viver do jeito que quer, mas aí eu vou final de semana num culto, eu vou final de semana numa missa, eu vou numa oração, eu vou porque eu estou precisando do Senhor, para poder me abençoar, para eu continuar a viver no meu modo carnal, no modo operante carnal. E ele diz: cuidado, guarde teu coração. Olha direito, teus olhos olhem direito. Para quem? Para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, nosso
libertador maravilhoso, nossa liberdade maravilhosa, né? Pondera os pés, guarda o teu coração. Lembra o que aconteceu lá em 1 Samuel 4? Um princípio que a gente precisa considerar. Se você ler lá 1 Samuel 4, Eli, o sacerdote, separado para exercer a função do sacerdócio na casa do Senhor, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Então, um viver totalmente considerado filhos de Belial. Eli avalizando todas as condutas, apesar de repreendê-los, mas avalizava, a ponto de o Senhor mandar uma pessoa, um homem de Deus, como diz lá o contexto, para falar e dizer a ele que ele honrava mais os filhos do que o próprio pai. E você vai ver que a conduta deles era o seguinte: eles viviam fazendo o que queria, tá certo? A ponto dos sacrifícios que eram ofertados ao Senhor por todo Israel, eles tiravam o melhor para eles. E o Senhor aparece repreendendo. Mas o ponto qual é de guardar o coração? É que eles viviam nessa vida, tá certo? E queriam o Senhor para poder abençoá-los. E o ponto culminante é quando o Senhor levanta os filisteus, tá certo? Para ir de encontro a Israel, para discipliná-los. E aí o que é que eles fazem? Logo na primeira peleja, eles perdem logo 4.000 homens. Você vai ver isso em 1 Samuel 4, como a gente falou, né? E aí eles têm a brilhante ideia, né? Quando perde, que volta do arraial, da batalha, né? E aí disseram aos senhores de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam a arca de Siló, a arca da aliança, para que venha no meio de nós e nos livre dos nossos inimigos. Ou seja, não tinha relação. Traga o amuleto. A arca não era relacional, a arca não era ponderar, não olhar retamente, não ponderar os caminhos, não andar fora dos caminhos, viver segundo os padrões do Senhor, entendeu? Não, aí vamos fazer o que a gente quer. Aí o que foi que aconteceu? No verso 4 do capítulo 4 de 1 Samuel, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, e entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança diante do Senhor. Resultado: a arca é tomada, é levada para os filisteus, pelos filisteus, colocada lá no santuário, lá perante o Deus dele, Dagon, que depois o Senhor pode nos conduzir a isso. Os dias lá que sucederam, a estátua de Dagon caiu, eles levantaram, caiu a primeira vez sem as mãos, sem as cabeças, e assim vai, na sequência. Mas o ponto que o Senhor quer nos tocar? Tá certo? Que Eli e Finéias estava lá diante da arca do Senhor como amuleto para livrar dos filisteus, para eles poderem viver da vidinha que está. Então a gente precisa considerar o que, é que a gente está colocando como amuleto para ter essa mesma condição com o Senhor sem ter uma relação. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de tal coração e nos mantenha nele. Amém.